Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. No plantão de hoje, nós vamos dar um destaque para uma reportagem do jornalista Lúcio de Castro no portal ICL e que vem trajada como fosse uma grande bomba, algo revelador, algo inédito, investigativo e que vai desvendar o lado B de John Textor. Essa é a manchete dele, né? Os segredos de John Textor. Lúcio de Castro, jornalista que escreveu. E antes de falar da matéria, preciso dizer que o Lúcio de Castro é um grande jornalista, conceituadíssimo, e todo respeito ao Lúcio de Castro. Mas essa matéria, Lúcio e todos, Mauro César Pereira, que adorou, Juca Kfouri também, isso veio com cara de encomenda que ia ser entregue daqui a um mês e teve que ser apressada para entregar 5 horas da manhã de uma segunda-feira, depois de o Flamengo tomar um massacre do Botafogo. O Lúcio de Castro é flamenguista. O Mauro César também, que adorou e compartilhou com todos os seus amigos, 2 pessoas. Mas a questão aqui não é nem o fato de a matéria, não vou dizer que é ruim não, mas é uma matéria que eu poderia escrever essa matéria. Você que está me assistindo também poderia escrever essa matéria. Não tem nenhum segredo, não tem nada demais nessa matéria do Lúcio de Castro. Não dá para chamar isso de jornalismo investigativo, porque para investigar tem que trazer dados novos, né? O que ele fez foi ir para a internet e procurar dados públicos, e passa uma informação pela metade. Não é uma matéria com a assinatura, e eu digo aqui metaforicamente, né, do Lúcio de Castro, que é um excelente jornalista. Isso me parece um Lúcio de Castro enraivecido pela goleada que o seu Flamengo levou e perturbado pelo Mauro César Pereira no telefone. É o que está aparecendo essa matéria aqui. E veja só, vou trazer aqui algumas nuances dessa matéria. Ele já começa chamando John Textor de vilão, de criminoso, de ladrão, de bandido, porque vestindo capa de mocinho, ele vai continuar, né? Mas quando diz vestindo capa de mocinho, com estrela de xerife da moralidade no peito, ele não tem moral? Ele não é o mocinho, então ele é o vilão? O que você quer dizer com isso? Então, é uma matériazinha tendenciosa essa do Lúcio de Castro, tá? Bem tendenciosa. Se ele realmente for tudo isso que você não diz, mas supostamente quer induzir as pessoas a entenderem, é bom você provar. Porque é uma acusação tácita. É bom você provar. Porque o seu texto, a sua matéria, você não prova absolutamente nada. Critica o John Textor por dizer que o futebol é corrupto, por dizer que tem manipulação de resultado. Existem provas de que tem manipulação de resultado no futebol, Lúcio de Castro. Você tem alguma prova disso que você está levantando contra o John Textor? Pois eu tenho provas contrárias a isso que você falou. Sabe por quê? Não é porque eu estou fazendo jornalismo investigativo, não. É porque eu também tenho internet. Eu também tenho internet, também tenho cérebro. E ele, na verdade, nos 3 primeiros parágrafos, ele vai deixar bem claro por que essa perseguição ao John Textor, né? É o criminoso que cometeu um crime que incomoda muita gente. E aí, mais uma vez, eu sou obrigado a concordar com o senador Carlos Portinho. Qual é o crime? Dizer que tem corrupção no futebol do Brasil. Imagine, um país como o nosso, nunca houve um político qualquer, um agente público qualquer que cometeu um ato de corrupção. E no futebol, imagina a CBF. Me diz aí, Lúcio de Castro, um processo que a CBF tenha sofrido de corrupção. Um presidente da CBF preso. Me diga, você não vai conseguir. Nosso futebol é limpo. Esse John Textor criminoso, né? Esse é um crime que incomoda, né? Incomoda todos vocês. E aí, o Lúcio de Castro vai trazer os segredos de John Textor, que todo mundo já sabe. Ah, eu não sabia. É porque você também não procurou. Porque você procurar, sabe. Você sabe quanto foi Ibis e Pernambuquense
pelo Campeonato Pernambucano de 1915? Não sabe? Pesquisa. É só pesquisar. Você sabe quanto foi Santa Cruz e Sport, 1968, abril? Não sabe? É só pesquisar na internet, você vai saber. Não tem nenhum segredo nisso. É a matéria do Lúcio de Castro. 100 milhões em verbas públicas perdidos. Pergunto a você, Lúcio de Castro, a todos os baba-ovos dessa matéria que não quer dizer nada, mais do mesmo, 1 menos 1 igual a 0. É verba pública de onde? Do seu bolso? Do Brasil? Porque se fosse verba pública do Brasil, eu ia bater palma para essa matéria do Lúcio de Castro, mesmo que todo mundo soubesse. Porque aí é do meu bolso. Aí me incomoda, porque eu pago imposto. E me incomodaria muito que um presidente de clube pegasse verba pública, dinheiro público e jogasse no lixo. 100 milhões de verbas públicas perdidos. É do seu bolso? É do meu bolso? É verba pública do Brasil? Não é. Não é. Agora, tem dirigente que cabe nessa acusação aí. Ou pelo menos na investigação, né, Lúcio de Castro? Tem dirigente de clubes do Brasil que tem envolvimento com política, tem envolvimento com dinheiro público. Aliás, já foi denunciado pelo poder público por gestão fraudulenta. Você investigou? Você fez artiguinho? Você fez matériazinha? Não fez, né? Mas 5 da manhã, no dia seguinte do teu time ter levado uma caçapada do Botafogo, você veio com essa matéria encomendada aqui. Falências do Césio Melo, presidente do Botafogo. Dentre as acusações da oposição era, ele faliu a empresa dele e tal. E daí? Foi um excelente presidente para o Botafogo e é um excelente presidente para o Botafogo. Falências. Eu também fali uma empresa. E aí? Quantas pessoas já decretaram falência? Qual o problema disso? Acusações de desvio de verba, fraude, pirâmide financeira. Acusações. Tem alguma condenação, ô Lúcio de Castro? Existe alguma condenação do John Textor? Porque acusação, muita gente pode ser acusada. Aliás, crime previsto em Código Penal brasileiro é você chamar de criminoso alguém que é acusado. Acusado não é bandido, acusado não é criminoso. Acusado é acusado, no máximo suspeito. Lúcio de Castro, o que é isso? Beleza. Relações com milionários russos. Você está achando que está no filme do Rocky Balboa, no final dos anos 80, em que os russos, eles são máquinas, eles usam sempre da ilegalidade, os russos têm que ser banidos, os russos não são seres humanos. Pô, irmão, tu tá em filme do Rocky Balboa lutando contra o Drago. Cara, na real, qual é o problema de ter ligação com o russo? Não tô entendendo qual é o problema. E aí? Outra coisa aqui, faz empréstimos e transações estranhas no Botafogo. Olha, falta um pouquinho de boa vontade, isso sempre faltou à imprensa com os outros times. À exceção de um. E hoje o Rica Perrone fez um vídeo muito interessante, recomendo muito o vídeo de hoje do Rica Perrone, falando sobre essa coisa da Flapress, que está cada vez mais escrachada. Olha a capa do jornal O Globo de hoje. Você consegue visualizar onde está o massacre do Botafogo para cima do Flamengo? Olha, só com a lupa, hein? Só com uma lupa. É escrachado isso. É escrachado. Agora, a Flapress, ela tá realmente... E isso não é um canal para ir contra o Flamengo, porque o Flamengo é muito diferente da Flapress. A Flapress faz mal ao Flamengo. O torcedor do Flamengo precisa entender isso. Porque a Flapress, ela ilude o torcedor e mascara as crises. Quando ela inventa a história de que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, ela mascara a crise, ela mascara as ausências. E massacre que foi ontem. Isso é o melhor elenco do Brasil? Esse é um dos melhores elencos da América? A Flapress faz mal ao Flamengo. Abra um olho. E aí o jornalista Lúcio de Castro, muito amigo de Mauro César, flamenguista,
Ele fala do processo contra o Textor na Flórida, né? Ele faz questão, ele tem uma subseção dessa matéria para falar do processo contra o Textor. Mas ele não fala o veredito. Vocês sabem qual foi o veredito na justiça norte-americana para John Textor? A sentença é de 2015. Inocente. Inocente. As acusações, todas elas, infrutíferas. E aí? Isso não está na matéria. Deveria estar. Quando ele coloca no finalzinho da matéria o outro lado, você não deu o direito de resposta para ninguém. Entrei em contato com a assessoria de imprensa do Botafogo. A assessoria de imprensa do Botafogo não tem nenhuma obrigação de falar sobre a vida pregressa do John Textor antes de investidor do Botafogo. Para com isso. O outro lado tinha que ser dado da mesma forma que você pesquisou tudo isso na internet. Era só pesquisar também que o John Textor foi inocentado. Não tem nada. As acusações são infrutíferas. E aí, o que tornou a matéria, que é até boa, vamos falar a verdade, a matéria é boa, não é uma matéria investigativa, mas foi lá, fuxicou na internet a vida do John Textor e tal, legal. O que ela traz de novidade? O que ela traz de, beleza, John Textor, ele precisa agora o quê? Ser banido, porque sofreu acusações, o John Textor precisa ser expulso do Brasil. Qual é o objetivo? Manchar a imagem do John Textor. Tirar o brilho do massacre do Botafogo em cima do Flamengo. Tirar o foco dessa vitória, da liderança, da gestão espetacular que o John Textor faz no Botafogo. Tirar o foco da SAF que dá certo no Brasil. Essa é a tentativa dessa matéria. Essa é a tentativa dessa matéria. Completamente infrutífera. Repito, igual a nada. Mais do mesmo. E aí, vários jornalistas, é claro, criticaram. O Rica Perrone é um. Vai lá, critica, porque, enfim, ficou patético, né? O timing é patético. O André Fran também dá uma debochada. Olha aí o que escreveu o André Fran. Então, outros jornalistas nem se metem. Os que elogiam, você já... quem é? Da UOL. Da UOL. Mauro César Pereira e Juca Kfouri. Aí não dá para levar muito a sério, apesar de respeitar muito a trajetória do Juca Kfouri no passado. Conversei com a assessoria de comunicação do Botafogo. A preocupação deles com essa matéria era nível preocupação do torcedor do Botafogo com o Flamengo no jogo de ontem. Zero. Preocupação zero. Conversei bastante sobre isso e tal. Enfim, nenhuma preocupação. John Textor está vivendo a sua vida, o Botafogo está vivendo a sua vida. Eu gostaria muito que o Lúcio de Castro investisse esse esforço que ele teve para tentar manchar a imagem do John Textor. E, sinceramente, não conseguiu. Primeiro que pouquíssimas pessoas vão ler essa matéria. Né? Pouquíssimas pessoas vão ler. Tá? E quem lê já entendeu. É choro. É choro. E tá patético isso. Agora, se ele investisse o mesmo esforço, o mesmo tempo para investigar clube, parabéns à jornalista Malu Gaspar. Essa sim merece parabéns. Clube que teve favores de desembargadores, favores do Poder Judiciário para evitar que tivesse renda penhorada, valores penhorados para poder se levantar na gestão Bandeira. Eu gostaria de você investindo seu tempo em investigar isso, Lúcio de Castro. Eu gostaria de ver você também empenhado em investigar presidente de clube que foi denunciado pelo Ministério Público por gestão fraudulenta e envio indevido de verba para o exterior. Você sabia que o Rodolfo Landim foi denunciado pelo Ministério Público e a Justiça acatou o pedido, aceitou a denúncia do Ministério Público? Por que você não investiga isso? É presidente de um clube para o qual você torce. Por que investigar alguém norte-americano que perdeu verba pública, que pegou empréstimo, isso e aquilo, norte-americano, podendo investigar alguém que desviou ou desvia, ou pelo menos pode ter desviado
porque eu não sou juiz, não posso decretar. O seu dinheiro, dinheiro do seu bolso, dinheiro do seu imposto, do meu bolso. Faça um trabalho que seja útil para nós brasileiros. E não essa choradeira com cara de ligação, meia-noite, de Mauro César Pereira, para prestar o ridículo numa matéria dessa. Fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima edição do canal Dois Toques.